Salve, salve galera, 7º ano, professor Alex, Geografia. Na aula dessa semana, nós vamos fazer uma revisão de conteúdos para a nossa prova de P1 desse segundo trimestre. Assim que vocês estiverem com as provas em mãos, eu já deixei, orientado as páginas da apostila que nós estaremos avaliando nessa prova. E o assunto será Espaço Rural Brasileiro. Isso mesmo. Lá no volume 2, a gente iniciou os trabalhos do volume 2 tratando desse tema. Então, nessa aula a gente vai relembrar alguns dos principais conceitos trabalhados nesse conteúdo, assim como os temas, que a gente vai estar desenvolvendo na nossa prova de P1, ok? Então vamos fazer uma retomada desse conteúdo. Vocês podem ajustar o material de vocês usando a apostila 2, que tem esse tema aqui, ó. Espaço Rural Brasileiro. Ok? Antes, eu quero propor uma revisão sobre os setores econômicos, as atividades desenvolvidas em cada um dos 3 setores econômicos que a gente estudou. Correto? Essas atividades estão divididas em setor primário, secundário e terciário. Por que foi importante falar sobre essas atividades? Porque na identificação, na caracterização do espaço rural, nós podemos observar, o conjunto, predominante de atividades do setor primário. São essas atividades que eu estou aqui destacando no texto, ó. As atividades do extrativismo, da pecuária e da agricultura. Na nossa prova, nós vamos encontrar também um exercício cobrando as atividades dos outros setores. Então cabe aqui uma revisão, nas atividades secundárias, está relacionado à construção civil e ao setor industrial, principalmente, o setor de transformação das matérias-primas em produtos industrializados, em mercadorias. O setor primário que a gente está estudando nesta unidade é o setor responsável pela produção de matérias-primas, na agricultura, na pecuária e nas atividades de extrativismo. Também é importante destacar que existe o setor terciário. E esse, inclusive, é composto por um conjunto maior de atividades, Normalmente, os setores de prestação de serviços e comércio. Todo tipo de prestação de serviços e comércio pertencem ao setor terciário da economia. Então, assim, vocês terão, totais condições e conhecimento para responder essa questão da prova. Preencher um quadro, que eu estou propondo o conhecimento sobre as atividades do setor primário, agricultura, pecuária e extrativismo, do setor secundário, a atividade do setor industrial, construção civil, e do setor terciário, o setor de comércio e prestação de serviços. Ok? Bem, na sequência, é importante a gente entender, olha aqui esse quadro que a gente discutia, é um quadro bem parecido com esse aqui, o que vocês vão encontrar na prova, em que vocês terão o setor e as atividades desenvolvidas em cada um desses 3 setores, ok? Aí a gente desenvolveu, obviamente, nos estudos sobre esse tema,
as características principais de cada setor, né? O que ocorre, né, a nível de atividade econômica no Brasil do extrativismo mineral. O Brasil é um importantíssimo produtor, né, e exportador de minérios. Aqui cita exemplos como o petróleo e o minério de ferro, além de outros, né, bauxita, para fazer alumínio, cassiterita, que é utilizado em ligas metálicas, o manganês, que também é muito importante na fabricação do aço, e a importância desse setor para a atividade industrial, para a produção industrial. De outros minérios também é citado aí até as reservas de nióbio, né, que o Brasil tem aí, né, 95% das reservas mundiais de nióbio, esse mineral bastante utilizado, né, na fabricação de componentes de motores de automóveis, em ligas de implantes cirúrgicos, até em propulsores de foguetes, satélites. O importantíssimo uso do nióbio e as principais reservas mundiais no Brasil, a maior. Extrativismo animal, né, que envolve principalmente atividades relacionadas à caça e à pesca. No Brasil existem a pesca industrial e a pesca artesanal, né, aquelas praticadas de uma forma mais tradicional, né, principalmente nos rios, né, nos mares também, no litoral também, mas mais a pesca em rios e lagos, e aquela praticada em nível industrial, que inclusive o Brasil, né, segundo dados aqui da apostila, ocupa uma posição aí de relativo destaque em nível mundial, estando entre os 20 maiores produtores de pescados no mundo. Com relação a aqui imagens da pesca industrial, né, com uso de recursos tecnológicos, com uma infraestrutura mais tecnológica, evoluída, sofisticada. E com relação à caça, que é uma outra modalidade do extrativismo praticado no Brasil, o texto deixa muito claro que a caça no Brasil ela é proibida por lei desde 1967, havendo exceções, né, da parte do IBAMA, do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, para o controle de certas superpopulações, né, como javalis e jacarés, na região do Pantanal, por exemplo, mas a título de atividade econômica, não é uma atividade que se tenha grande destaque no extrativismo brasileiro, o extrativismo animal pela modalidade da caça. Um outro tema que essa unidade abordou e que aparece também na nossa prova é a questão, né, da biopirataria, né, da prática ilegal, criminosa, né, de tráfico de animais silvestres. Então o texto nosso aborda essa questão também sobre a biopirataria. Veremos um pouco mais à frente, inclusive um texto, né, reforçando o conceito e a importância do combate à biopirataria, porque aqui mesmo está mencionando, né, se trata de uma perda, né, da biodiversidade que o Brasil enfrenta através dessas práticas criminosas, desse comércio ilegal de espécies animais e também vegetais, por isso se trata de biopirataria. No extrativismo vegetal, o Brasil também tem grande expressão, né? Principalmente a partir das comunidades tradicionais e na extração de madeira, fibras, sementes, raízes e frutos, né, de grande importância para essas chamadas comunidades locais, que poderíamos exemplificar populações ribeirinhas, quilombolas, faxinalenses aqui no estado do Paraná, comunidades, né, que tem como organização social e econômica um modo bem tradicional e bem particular de organização, e acima de tudo, esse extrativismo
nessas comunidades é praticado de forma sustentável, ou seja, garantindo, né, a contínua exploração desses recursos para as gerações futuras. Aqui nós temos exemplos, né, de ribeirinho, né, na coleta do açaí, por exemplo. O texto menciona outros tipos, né, de prática extrativista no Brasil, principalmente na região norte. A região norte do Brasil é a que mais se destaca. Existe a prática do extrativismo vegetal em outras regiões brasileiras também, mas com predomínio na região norte. Inclusive é citado aqui, ó, produtos como a madeira, muitas vezes, né, de forma clandestina, criminosa, ilegal, o açaí, a castanha do Pará, o látex, tão importante, né, na produção da borracha natural. A gente teve um ciclo histórico, né, econômico importante, o ciclo da borracha, o babaçu, bastante utilizado na indústria cosmética. Cita aqui na região também do chamado meio norte, Maranhão, Piauí, a produção do babaçu e da carnaúba, que são espécies de palmeiras encontradas na chamada Mata dos Cocais. Estudamos como uma faixa de transição, né, de domínios morfoclimáticos entre a região nordeste e norte do Brasil, onde se pratica bastante o extrativismo vegetal. Aqui o termo que eu citava anteriormente, a biopirataria, tem uma definição aqui muito clara, né? É a exploração, manipulação, exportação e ou comercialização internacional de recursos biológicos, né? Tendo vida, né? Recursos biológicos, espécies de plantas, animais, as quais contrariam as normas da Convenção sobre Diversidade Biológica de 92, né? Da grande conferência ambiental realizada no Brasil, a ECO 92, ou Rio 92, quando essa convenção foi assinada pelos países participantes. Então essa prática, né, de manipulação, exportação e ou comercialização caracteriza a chamada biopirataria. E a floresta amazônica é alvo então dessa prática, né? Cita aqui o caso até da seringueira, né, que é apontado como uma das primeiras grandes espécies vegetal do país a ser, né, praticada a biopirataria, quando mudas dessa seringueira foram levadas, né, para cultivo em outras regiões. Aqui cita o autor, desse ato, né, da prática, né, da biopirataria. Olha aqui, estima-se que tenha retirado cerca de 70 mil sementes de seringueiras em 1876. Então lá no século XIX já, uma prática bem antiga, né, um inglês aí, o Henry, né, que teria sido responsável por esse tipo de prática relacionada à biopirataria. Então, importante saber o que é e exemplo dessa prática antiga no nosso país e atual ao mesmo tempo, porque a região amazônica continua sendo alvo desse tipo de prática. É muito difícil o controle, né, de uma região tão abrangente, tão grande, tão extensa, né, com as características naturais da floresta, dos rios, da hidrografia, né, da região, e as autoridades, né, brasileiras poderem ter controle, né, deveria, mas muito difícil ter o controle de proibir esse tipo de prática, né? Ações são realizadas no sentido de coibir, né, de diminuir a prática, mas ela ainda é muito frequente, é muito comum, principalmente na região norte do Brasil. Então, o texto todo aí desenvolvendo sobre a biopirataria. Fala aqui da exploração desses recursos, né, por essas comunidades. Eu havia citado exemplos, os quilombolas, os seringueiros, os ribeirinhos, os caiçaras, inclusive, que exercem essa prática, né, como meio, inclusive, de sobrevivência, de subsistência da parte dessas comunidades do extrativismo vegetal. Porém, de uma forma sustentável, aquela que não compromete, que não esgota, né, os recursos. Isso também vai estar na nossa prova
de P1 desse segundo trimestre, é importante uma retomada desse conceito, desse estudo, desse tema. Falamos do extrativismo animal, mineral e vegetal, uma das atividades econômicas do espaço rural brasileiro. Pecuária, criação, né, aí, e produção animal com fins econômicos. Nós temos uma definição aqui, ó, muito simples, mas porém completa sobre a pecuária. É uma importante atividade econômica desenvolvida no espaço rural. Como que nós podemos definir? É o conjunto de práticas e técnicas cujo objetivo é a criação de animais para fins comerciais. Isso define o que é a pecuária, né? Para fins comerciais. E no Brasil, essa atividade no espaço rural brasileiro é de grande relevância, de grande importância. O Brasil é um dos maiores exportadores mundiais de carne, principalmente da carne bovina, mas além da carne bovina, da pecuária bovina, cita aqui a criação de bovinos, ó, existem outros rebanhos também, né? Suínos, que são os porcos, galináceos, galinhas e frangos, equinos, que são os cavalos, caprinos, cabras e bodes, ovinos, ovelhas, entre outros tipos de pecuária, né? Exemplos, peixes na piscicultura, é um outro exemplo, né, da prática da pecuária no nosso país. Aí nós temos gráfico, né, demonstrando a importância da participação da região sul, a nossa região aqui na pecuária de suínos. 2016, 65,5% da pecuária bovina do Brasil estava nos estados da região sul, e a participação na produção de frangos da região sul era de 60,7%. Então, um grande destaque para a região sul do Brasil na pecuária suína e na avicultura, né? Criação de aves. Os gráficos, a imagem, os textos confirmam essa importância. Importante a gente relembrar essa diferenciação que existe entre as categorias principais de pecuária, a categoria da pecuária extensiva e da pecuária intensiva, né? A pecuária extensiva, o rebanho fica solto em pastagens, né, em áreas maiores, e por vezes ele recebe até menos cuidados, né, ou esse rebanho é atendido com técnicas simples, né, de manejo. É comum na região do Pantanal, sul mato-grossense, na região dos Pampas, no Rio Grande do Sul também, né? Mas por vezes também resulta numa pecuária menos lucrativa, uma pecuária que resulta em menos lucro. Já a pecuária intensiva, essa é a que emprega tecnologias mais sofisticadas, mais avançadas, né? Monitoramento, acompanhamento do rebanho com médicos veterinários, a seleção de raças, o confinamento onde o gado recebe rações balanceadas, né? Todo um conjunto de técnicas mais sofisticadas e que resultam, obviamente, em maior produtividade, mais lucro. Mas nosso texto é muito importante aqui porque ele traz uma modalidade chamada de semi-intensiva, que é uma modalidade intermediária. Isso é uma característica peculiar, única, né, do Brasil, em que existe uma mistura, né, uma união das duas categorias. É uma prática em que o gado é criado em pastagem, solto, mas recebe técnicas sofisticadas de monitoramento, de acompanhamento, o gado é vacinado, recebe complementação alimentar, existe o cruzamento genético de raças, né, a seleção de raças. Então isso é uma vantagem e um diferencial que a pecuária brasileira tem em relação aos outros produtores, que são até os nossos concorrentes no mercado mundial dessa commodity, dessa carne, ok? Pecuária, muito importante, principalmente a definição e a
diferença entre as categorias pecuária intensiva e pecuária extensiva. E finalizamos o estudo falando da agricultura, né, que é a mais importante, na verdade, das atividades econômicas desenvolvidas no espaço rural, no campo. E no Brasil ela tem uma importância muito grande, né? O Brasil também está entre os grandes produtores agrícolas do mundo. Alguns produtos, o Brasil se destaca entre os primeiros produtores e exportadores mundiais, né? Aqui cita muito importante a questão dos subsídios, que seria o que exatamente? Aqui a gente tem a definição, ó, incentivos dados tanto em forma de capital como em facilidade de financiamento com juros abaixo dos aplicados pelo mercado e com grandes prazos de pagamento. Essa é uma prática, né, que visa potencializar a produção agrícola brasileira, os subsídios, né? Muitas vezes esses subsídios do próprio governo, né, com linhas de crédito, empréstimos, financiamento da produção para os produtores a juros mais baixos, a prazos maiores de pagamento. Essa prática é atribuída então de subsídios. Importante esse termo aqui, ó, commodities, eu tenho falado dele já há algum tempo, né, que seriam produtos in natura, produtos primários, produtos matéria-prima, e os produtos agrícolas eles são commodities, né? São commodities agrícolas, né? Pertence a esse universo do chamado agronegócio, né? Que é uma cadeia, né, de produção que envolve não apenas as atividades realizadas no campo, no espaço rural, mas também os bancos, os laboratórios, as indústrias que produzem tratores, máquinas, o transporte, os profissionais como médicos veterinários, engenheiros agrônomos, todo esse contexto, né, toda essa cadeia de atividades que estão envolvidas com o campo, a todas elas se atribui o termo de agronegócio. Ok? Aqui, ó, exemplos da indústria, fabricação de máquinas, de empresas de pesquisa como a Embrapa, de tecnologias de armazenamento como os silos, das redes de frigorífico, né, para o abate, o corte, né, e embalagem das carnes. Tudo isso está dentro do universo do agronegócio. Vocês realizaram na época uma pesquisa, né, para ter uma ideia sobre o preço no mercado de commodities do café, da soja, do boi gordo, do milho, para ter uma ideia, né, sobre esse comércio, né, essas vendas que aqui a gente estudou, né, a balança comercial, quando um país vende mais do que ele compra, então o saldo é positivo, né, o saldo superávit, ou quando ele compra mais do que vende, o saldo é negativo, é um saldo de déficit. Mas em se tratando de produtos agroalimentares, que é o que o gráfico aqui está demonstrando, a gente vê um predomínio, né? O que o verde são as exportações, desde a década de 90 em uma escala crescente, uma linha, né, de crescimento das exportações das commodities dos produtos agroalimentares brasileiros. Ok? Isso aqui é importante, vai ser cobrado em prova também. Além de tecnologia, de mão de obra, na produção do campo, na agricultura, existem também influências naturais. Então, a influência do solo, se é um solo mais fértil, mais produtivo, menos produtivo, se existe necessidade de correção do solo, né, através de produtos químicos ou uma adubação orgânica, mas o solo influi diretamente na produção agrícola. Assim como o relevo, né? A topografia do relevo, se é um relevo mais plano, que facilita o uso de maquinários, se é um relevo mais íngreme, inclinado, como esse que a gente está vendo aqui, que requer técnicas de controle de erosão. Então, o relevo é um fator de grande influência na agricultura. E clima,
obviamente, as condições climáticas, né? Se é um clima mais úmido, se é um clima mais seco, a temperatura, as características gerais do clima influenciam diretamente, mesmo que hoje se tenha os alimentos transgênicos, alimentos geneticamente modificados, alimentos que são adaptados a diferentes tipos de clima, continua o clima sendo um fator natural de grande influência na agricultura. Então, tem uma questão sobre fatores naturais que influenciam a agricultura na prova, não precisa explicar, mas simplesmente citar esses 3 fatores, que seria o solo, o relevo e o clima, ok? A prova também vai falar sobre a questão da modernização, né, da agricultura brasileira, o uso de técnicas de irrigação, como essa que a gente está vendo aqui, lá nos Estados Unidos, mas também é praticada no Brasil, na região do Vale do São Francisco, né, que conseguem superar as barreiras naturais, né, quando o solo é pouco fértil, então existem técnicas de correção, produtos químicos. Se é uma região de clima seco, uso da irrigação, alimentos transgênicos. Então, todo um processo de modernização que aconteceu na agricultura brasileira, né, com a Revolução Verde, com o uso de implementos, de produtos químicos, de técnicas avançadas de cultivo. Aí o texto trata justamente disso, a modernização agrícola e a estrutura fundiária brasileira. É muito importante esse tema aqui, até porque tem uma questão na prova que pergunta o que é estrutura fundiária. Então vocês vão encontrar a resposta bem aqui, ó, né? É a organização e distribuição das propriedades rurais no território. Isso é a estrutura fundiária de um país, né? O padrão de organização e distribuição das propriedades rurais no território. Isso é a sua estrutura fundiária, né? Principalmente essa organização e distribuição com relação ao tamanho das propriedades, né? Que a gente vai falar aí na sequência, se é um minifúndio, é uma pequena propriedade rural, se é um latifúndio, é uma grande propriedade rural. Então, esse é o tamanho da propriedade e a quantidade delas, né? A posse dessas terras. Então, isso é bastante discutido aqui nos nossos textos, nas nossas imagens, né? Fala dos migrantes, né? Do êxodo rural, outro importante tema, né? Êxodo rural é um processo migratório que se caracteriza pelo movimento da saída das famílias do campo para as cidades. Isso foi muito bem retratado aí na tela de Portinari, né? Conhecida como os retirantes, né? Aqueles que se retiram, que saem do campo devido às condições precárias de vida, né? De trabalho, de sobrevivência, e migram para a cidade. Então, o êxodo rural. E isso é dado em função dessa distribuição, né, de terras que a gente tem no Brasil, que é uma distribuição bastante desigual. Você tem a maior parte das terras, né, no Brasil está concentrada nas mãos de uma minoria. Aqui os conceitos, ó, minifúndio, pequena propriedade rural, né? Depois aqui embaixo eu já meio que identifiquei, só não vi exatamente ainda onde eu consegui. Aqui latifúndio, né? Minifúndio ou latifúndio. Então qual é a diferença? O minifúndio é uma pequena propriedade rural, né? Normalmente inferior a 10 hectares. Já os latifúndios são as grandes propriedades rurais, normalmente com mais de 1.000 hectares. Então veja que tem uma diferença de tamanho muito grande entre uma propriedade que é pequena, um minifúndio, e uma grande propriedade rural, que é um latifúndio. Muito importante isso aqui também, tem um exercício na prova que trata das diferenças, né, entre o que é uma agricultura familiar
e uma agricultura não familiar ou patronal, né? Então, qual seria a diferença? A agricultura não familiar ou patronal é um tipo de cultivo em larga escala em grandes áreas. Dispõe de uso de tecnologias sofisticadas para assegurar a propriedade. Boa parte da produção é destinada à exportação. Então, esse é o tipo de agricultura chamada de não familiar ou patronal. Bem diferente da agricultura familiar, realizada em pequenas propriedades, utiliza predominante mão de obra familiar, é daí que vem, né, o título do tipo de agricultura, mas pode até por vezes contratar, né, trabalhadores externos, mas envolve mais a agricultura, a mão de obra de pessoas da família, né? A distribuição das propriedades familiares e não familiares. Então, o que esses gráficos aqui estão mais uma vez confirmando, 74,4% dos trabalhadores estão na agricultura familiar, porque ela é menos mecanizada, usa técnicas mais simples, e 25,6% pertence à agricultura não familiar ou patronal, porque é uma agricultura mais sofisticada, mais mecanizada. Aqui a gente vê a inversão, ó. Na área ocupada, a área agricultável do Brasil é muito mais ocupada pelos grandes latifúndios, agricultura patronal, 76%, e apenas 24% da área agricultável do Brasil é ocupada pelos estabelecimentos familiares. Mas o total de estabelecimento, né, a quantidade de propriedades é predominantemente das pequenas propriedades, 84,4% contra 15,6% dos grandes latifúndios. O que todos esses gráficos aqui representam resumidamente? A concentração de terras no Brasil. O Brasil, a característica principal da estrutura fundiária brasileira é a concentração de terras, ok? Aqui cita alguns dos produtos da agricultura familiar no Brasil, né? Mas na sequência a gente vai ver aqui algumas dos principais cultivos, né? Reforma de exportação do Brasil, entre café, soja, milho, laranja, cana-de-açúcar, cacau. Esses são os produtos da agricultura comercial, da agricultura não patronal praticada no Brasil. Esse tema aqui aparece em prova também, reforma agrária, que seria o quê? Está aqui a definição, ó. Conjunto de medidas que visa redistribuir as terras, alterando a estrutura fundiária. Então, um conjunto de medidas que visa redistribuir as terras no Brasil. Para quê? Para que ela esteja melhor, mais igualmente distribuída, porque ela está desigualmente, ela está concentrada. São poucos produtores com muitas terras. A reforma agrária propõe o quê? Que a terra seja melhor distribuída, que todos os trabalhadores, todas as famílias de trabalhadores rurais no Brasil possam ter direito a ter acesso à terra e assim garantir a sua sobrevivência digna. É isso que propõe a reforma agrária, um projeto bem polêmico, né, no nosso país. E para tentar conseguir que esses projetos da reforma agrária se concretize, existem movimentos organizados, né, movimento dos trabalhadores rurais sem terra, né, mais conhecido como MST. Então isso também é apresentado na prova. O que eles reivindicam? O que é o pedido? Qual é a luta? É a reivindicação desses trabalhadores? A reforma agrária, para que seja efetivada a reforma agrária, e essa reforma que propõe uma distribuição mais justa, mais equilibrada das terras no Brasil. Eles usam passeatas, muitas vezes eles até ocupam propriedades improdutivas, né, o que é uma estratégia bem discutível, né, bem polêmica do ponto de vista dos proprietários, das autoridades, né, mas é uma forma que eles alegam que essas propriedades não estão sendo invadidas, elas estão sendo ocupadas porque elas são improdutivas, elas não cumprem a sua função social, ok? Então, é um tema bem abrangente, com vários conceitos, várias
conteúdo e em que a gente pôde aqui, nesses minutos, podemos relembrar alguns desses conceitos, desses temas que estarão presentes na nossa prova de P1, né? Faremos mais algumas falas, se necessário, um entendimento para que vocês estejam preparados para o momento de resolução dessa atividade aí. Podemos até agendar, né, uma realização de prova juntos, né, na nossa aula ao vivo, né, todo mundo junto com a prova na mão, o professor aqui, e assim que as dúvidas foram surgindo, né, a gente vai discutindo e resolvendo juntos, ok? Isso não significa que você também não possa estudar, se preparar, né, para estar dominando esses temas aí da nossa prova, ok? É isso aí, para vocês eu deixo. Beijo no seu coração. Fui!